Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos realizar um experimento químico. Iremos fabricar o álcool elítico, mais conhecido como o etanol. Para este experimento, eu conto com a ajuda do Matheus e para responder as questões, o nosso amigo Vinícius. Olá, como o Raul disse, agora eu vou dar ajuda a ele a esse experimento. Bom, para a gente fazer esse experimento, a gente vai precisar de 100 gramas de açúcar. Aqui o nosso açúcar. Vamos precisar também de farinha de trigo, duas colheres de sopa e de chá, fermento biológico, uma geladeira e 6 copinhos. Eu vou usar o copinho do Vasco. Bom, vamos lá. Vamos fazer 2 experimentos aqui. Bom, eu estou aqui com os 2 copinhos do Vasco, né? Aqui eles estão com água, certo? E antes da gente começar a fazer os experimentos em si, é preciso que preparem esses 2 copos. Para a gente preparar, a gente vai pegar o fermento biológico e vai colocar, se eu não me engano, 30 gramas, certo? Vamos lá. A gente vai pegar com a colherzinha, pegou 30 gramas, jogou. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. Aqui. Certo, 30 gramas. Vou pegar no outro também, 30 gramas. É legal que só o fato de eu já colocar o fermento biológico, acaba ocorrendo meio que uma borbulhação nos copos aqui. Vou mostrar aqui pra vocês que eles ficam meio que borbulhando. Olha só. Opa! Não sei se dá pra ver, mas eles estão borbulhando. Isso que importa. Vamos aqui. Certo. Para o primeiro becker, vai ser necessário a gente colocar açúcar. Então vou pegar o açúcar aqui, colocar 2 colheres de açúcar. E também vamos precisar da nossa farinha de trigo. E 2 colheres também. Então, damos 1, 2, certo? Continuando já no becker 5, a única coisa que a gente vai fazer é adicionar mais fermento biológico. Então, vamos adicionar mais fermento biológico no copinho. Bom, agora a gente mistura cada uma. A gente vai misturar. Tá? Uma cor boa para beber. E misturamos mais um. Se fosse leite, dava para fazer bolo. Bom, agora nós iremos pegar e eu vou levar esses 2 copinhos para a geladeira, né? Eu ia falar para a geladeira, é foda. Bom, e iremos anotar 3 observações. Nos primeiros 15 minutos, vamos ver o que acontecerá com esses 2 copos. Um com o fermento biológico e o outro com a farinha de trigo e o açúcar. E assim vamos analisar em 15 minutos, 30 minutos e 40 minutos o que vai acontecer com cada um dos copinhos, certo? Então aguarde aí, quando der o tempo eu volto, no instante. Opa! 2000 anos depois. Pois bem, chegou a hora da nossa primeira análise após os 15 minutos iniciais. Contando que este é o recipiente 1, ao qual ele contém somente a farinha de trigo, o 2, ao qual contém somente o açúcar, e o 3, ao qual contém açúcar e a farinha de trigo. Agora vamos dar uma analisada.
Nos primeiros 15 minutos, o que eu pude analisar aqui no da farinha de trigo, no primeiro recipiente, aparentemente desceu bem a farinha. A farinha deu uma descida considerável, porém ela mantém, né, a coloração, ela interfere na coloração na água, ao meu ver, e aparentemente ficou um pouco na borda ali. Não sei se dá para vocês verem. Sobrou um pouco, acumulou um pouco na borda do copo, na parte de cima, e não na parte de baixo. Na parte de baixo foi só o centro e parece que, né, ao redor se acumulou em cima. Agora, do açúcar, aparentemente o centro se localizou embaixo e bem pouco, parece que não foi todo o açúcar que desceu, foi somente, né, a parte do meio. E é isso que eu tenho a analisar. E sobre o último, que contém os dois, se vê que tem um grande acúmulo lá embaixo, e a água aparentemente contém uma espuma, né, ali na lateral. E é isso. Após mais 15 minutos, no total de 30, vamos para a segunda análise com um copo de farinha de trigo, um copo com açúcar e um copo com ambos. Pois bem, no copo com somente farinha de trigo, eu percebi que o copo deu uma clareadinha. A água deu uma clareada, como se a farinha de trigo tivesse dado uma descida maior, tivesse descido um pouco mais. Essa foi a percepção que eu tive. Na do açúcar, o fundo não se concentra tanto açúcar, não se concentra mais a mesma quantidade de açúcar que antes. É como se ele estivesse subindo, ao invés de se manter embaixo. Já no terceiro copo, onde contém ambos, se percebe um pouco dos dois. A farinha de trigo se concentra bem no fundo. E se você olhar de cima, aparentemente o açúcar está lá em cima. É o que aparenta. Na minha visão, é como se o açúcar tivesse subido e a farinha de trigo dado uma concentrada maior embaixo. Agora, após os 45 minutos, a última análise sobre cada um dos copos, sendo o primeiro com farinha de trigo, o segundo com açúcar e o terceiro com ambos. Eu não vi grandes diferenças dos últimos 15 minutos. Ele continua descendo, a farinha de trigo, no caso, continua bem densa e aparentemente ela meio que grudou no fundo, porque mesmo se você mexer o copo ou algo do tipo, você pode ver que ela não se mexe, ela continua imóvel. Então eu creio que ela tenha grudado no fundo. Já o açúcar, ele quase se dissolveu por completo. Eu não consegui analisar, e se você mexer o copo você pode ver que praticamente quase não tem mais açúcar aqui. Se você mexer, não vê nada. E no copo onde está ambos, continua aquela mesma história, onde está full embaixo a farinha de trigo e em cima o açúcar. Eu não consegui. Ele ainda aparece, porém ele está bem apagadinho. Mas aqui neste caso, se você mexer ele, eu não sei se dá pra ver na câmera, ele fica meio como se fosse uma camada somente de açúcar. Foi como se tivesse dividido em uma camada de açúcar, uma camada de a água e a camada da farinha de trigo. Porém, a farinha de trigo, ela aparenta estar um pouquinho mais mole do que na outra. Ela não aparenta estar tão grudada
como ela está. Vocês estavam vendo aqui, ó, que ela se mexe junto. Então essa foi minha análise e vamos com o Matheus agora sobre a conclusão dele. Eu vou ver a última análise do nosso experimento. Vou ver se ocorreu alguma mudança ou se continuou a mesma coisa. Bom, a princípio não mudou muita coisa. Vou mexer ele aqui, mas a princípio nada. O primeiro copo, que é onde está toda a nossa mistura, ele continua do mesmo jeito, só tá mais pesado. Isso é legal analisar, ele tá bem mais pesado. O do outro, que só tinha fermento biológico, ele também continuou, mas ele parece que... não sei, mas tá com uma consistência estranha. Parece que ele tá mais leve, mas... enfim. Bom, é isso. Feito isso, agora o Vinícius ele vai dar continuidade ao nosso vídeo. Ele vai responder algumas questões agora. E é isso. Eu vou nessa. Falou! Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu vou responder a pergunta 23 da página 37. Bom, para começar, eu vou falar um pouco sobre o que é fermentação. Bom, fermentação é um processo pelo qual a matéria orgânica passa, onde ela é parcialmente degradada, e a energia química armazenada nela é liberada e utilizada para a produção de moléculas de ATP, que é adenonina triosfato. Atualmente, a fermentação é muito utilizada na fabricação de alimentos, como por exemplo a fermentação láctica, que é muito utilizada para fazer iogurtes e queijos, e também tem a fermentação alcoólica, utilizada na fabricação de vinhos, cervejas e pães. A fabricação do vinagre ocorre pela conversão de etanol em ácido acético e é conhecida como fermentação acética. Além disso, a fermentação é muito utilizada também na fabricação de medicamentos, como antibióticos, entre outros produtos, como etanol, acetona e butanol. Para finalizar, vou falar alguma diferença entre o fermento biológico e o fermento químico. Bom, o fermento biológico ele é composto por fungos microscópicos vivos, enquanto o fermento químico, ou em pó, é feito à base de bicarbonato de potássio. A forma como eles agem é bastante diferente. Os fungos do fermento biológico eles se alimentam da glicose da farinha de trigo. Sua digestão produz gás carbônico, fazendo com que a massa cresça. Já o fermento químico, o mesmo gás é obtido em reações de bicarbonato de sódio com algum ácido. Na fabricação do fermento em pó, o bicarbonato é misturado a substâncias que se tornam ácidas ao entrar em contato com líquidos ou quando aquecidas. O pó já começa a reagir na hora de bater o bolo e, na maioria das vezes, continua a fazer enquanto o bolo está no forno. Já os fungos do fermento biológico, eles demoram um pouco a fazer esse seu trabalho e morrem no calor do forno. Assim, receitas com fermentação biológica, como pães e pizzas, eles têm que esperar a massa crescer antes de começar a assá-la. Bom, esse foi o nosso vídeo, espero que tenha gostado. Muito obrigado pela atenção e falou!